Galera, hoje quando eu estava montando essa aula, né, os sentidos da globalização, a globalização e as redes geográficas, eu estava pensando, nossa, nunca fez tanto sentido para mim falar de globalização do que agora, no atual contexto, né? Essa aula faz muito sentido hoje. O Raila, professor, uma vez eu assisti um documentário sobre globalização muito bom. Eu acho que deve ser tem um documentário do professor Milton Santos. Depois dá uma olhada aí. Quem está no computador consegue abrir uma aba no YouTube e coloca o mundo visto do lado de cá. O mundo visto do lado de cá do professor Milton Santos. Abre aí do lado uma aba, pesquisa no YouTube e posta aqui no chat também. Olha só, globalização. Se a gente pegar a globalização, tem uma imagem que representa muito isso. Aliás, eu coloquei até em um dos exercícios de vocês no nosso roteiro de estudo. Globalização, a gente vai dividir aí basicamente em 4 fases, né? Seriam 4 fases aí desse processo de globalização. E essa imagem, ela representa essas quatro fases desse processo de globalização. O primeiro ponto que a gente vai trazer aqui, galera, a primeira fase vai do século XV até o século XIX. Período aí ficou marcado pelas grandes navegações. Se a gente pensar, o mundo ele era enorme e as distâncias também eram enormes. Por quê? Porque não havia aí meios de transportes modernos. Então a gente tinha no máximo aí o quê? As caravelas, as carruagens. Então, óbvio, o mundo ele era grande nesse período. Basicamente, aqui eu estou dependendo das forças da natureza, né? Tração animal, o vento para a caravela. Eu não tenho ainda equipamentos modernos. Galera, então voltando, né? A primeira fase da globalização, ó, o mundo era enorme. Por quê? Porque eu tinha, na verdade, meios de transportes que eles eram dependentes das forças da natureza, do vento, da tração animal. Então, a velocidade média era 16 km por hora. Quando eu avanço para uma segunda fase da globalização, no século XVIII, XIX, né, eu tenho ali as revoluções industriais, a primeira e a segunda revolução industrial. E aí, galera, eu tenho a criação de uma máquina, né? Eu tenho ali da máquina a vapor no primeiro momento e depois do motor a combustão no segundo momento, né? E aí aumenta a velocidade, porque agora eu tenho, na verdade, essa máquina a vapor, eu consigo utilizar ela não só no processo industrial ali de tecidos, né, na indústria, eu consigo utilizar essa mesma máquina a vapor em uma embarcação, ou seja, num barco a vapor, né? Eu posso utilizar também numa locomotiva, tanto que a minha velocidade aumenta, ó. Então, essa velocidade, ela passa para 57 quilômetros, em média, né? A velocidade entre 1850 até 1930. O mundo, ele encolhe, porque agora eu consigo percorrer enormes distâncias em um período mais curto. Você consegue percorrer uma distância maior em tempo pequeno, não é? Exato, João. Essa parte Exato. Por quê? Porque a minha velocidade aumentou, então eu tenho encurtamento do mundo. Quando eu avanço para a terceira fase, né, que é chamada aí da terceira fase da globalização, período de 1945 a 1991, eu tenho a Guerra Fria. Na Guerra Fria, galera, eu tenho um avanço tecnológico muito forte, principalmente no setor aeroespacial. A gente chama de Big Science, que é todas as descobertas do século XX, né, desde a bomba nuclear, né, a bomba atômica, a questão da telemática, ou seja, a informática com telecomunicações, o homem indo para o espaço. Galera, então, na verdade, a gente tem aqui todo um avanço durante a segunda metade do século XX, que vai fazer com que essa velocidade aumente ainda mais, né? Então, essa velocidade ela vai passar para 480 a 640 quilômetros por hora, pensando aí nos aviões a propulsão. Ou seja, o mundo ele vai ficando menor, cada vez menor. Quando eu pego os jatos de passageiros, né, de 800 a 1.100 quilômetros por hora, esse mundo fica menor ainda. Claro, a ressalva, esse mundo fica pequeno para todos, né, para todo mundo do globo? Claro que não, né, galera? A gente tem as disparidades econômicas, as desigualdades que são muito presentes. Então, essa globalização, ela também não se dá de uma maneira uniforme para todos os cantos do mundo. Ela é concentrada em algumas regiões. Mas é importante entender esse avanço da globalização a partir dessa evolução dos meios de transportes, que vão ficando mais sofisticados, aumentando a velocidade e fazendo com que o mundo acabe diminuindo. Essa imagem que eu trouxe aqui, né, que está postada aí para vocês,
ela é de um livro do David Harvey, geógrafo, de um livro chamado Condição Pós-Moderna, onde ele fala desses avanços tecnológicos. E a gente pode pensar em tecnologia, desses avanços, a ideia das telecomunicações. Em 1500, a gente usava o quê? Carta. Aqui, durante a Revolução Industrial, começa ali o início do telégrafo, depois do telefone, e hoje já tem internet, né? Olha nós trocando ideia aqui. Mas a comunicação via rádio, ou utilizar as ondas via rádio, né? Ela começa ali no início do 20, de fato, tá bom? Começa nesse período. Bom, então tem essas 4 fases da globalização. Mas, galera, mas globalização, de fato, ela vai se dar nesse momento mais atual, né? Principalmente da década de 1970 para cá. Da década de 1970 para cá, a gente tem o que a gente vai ser chamado de Revolução Técnico-Científica Informacional. Revolução Técnico-Científico Informacional. Essa revolução é a junção das informações na área de informática, de informações, então computador, né? A gente começa a ter um processo muito intenso, principalmente Estados Unidos, Japão, né? Começa ali a partir da década de 70, tendo investimento maciço nessas áreas mais tecnológicas, né? E isso cabe destacar que está dentro ali do contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos, a União Soviética, mandavam aí os seus satélites, né, para o espaço, e eles acabam, para além de vigiar um país ou outro, né, no período da Guerra Fria, mas acabam também sendo um pontapé inicial para que hoje a gente possa, por exemplo, usar o nosso celular, né? Quando a gente passa pela Revolução Técnico-Científica Informacional, a gente começa a ter um avanço para o que a gente vai chamar de uma globalização informacional, já que agora a gente tem mais tecnologias, e essa aula só é possibilitada justamente por esse avanço informacional dessas telecomunicações. Então, aqui sim eu chego de fato ao que é globalização. O que é globalização, galera? Globalização é um processo de integração política. Os países, eles têm uma certa integração política, quando a gente pensa em um bloco econômico como a União Europeia. Econômica, quando a gente pensa no Mercosul. Cultural, quando a gente pensa nos produtos que nós consumimos, as séries, por exemplo, né? As séries que nós assistimos aí é um exemplo disso. Marcado pelos avanços nos meios ou redes, que a gente vai falar melhor, de transportes e comunicação, liderado por grandes empresas transnacionais e facilitadas pela revolução técnico-científico e informacional. Beleza? Esse é o ponto. Então, a gente tem aqui um período em que é uma síntese de todos esses avanços que foram ocorrendo ao longo da história, né, e constituindo aí o que nós vamos chamar dessa globalização atual. Então, o que esse mapa aqui sintetiza, galera? O encurtamento das distâncias, o encurtamento do mundo em função do aumento da velocidade. Beleza? É o encolhimento do mundo, né? Parece um balão. Essa imagem vocês já viram certamente em vários livros. O João colocou aqui, né? World Wide Web, professor. World Wide Web. Obrigado, João. Bom, do ponto de vista político, eu estou colocando esse ponto aqui porque tem uma pergunta no caderno do aluno de vocês sobre isso. A gente tem uma adoção de uma política que vai ser chamada de neoliberalismo. Galera, durante o século XX, a gente tinha um Estado que intervia na economia, durante grande parte do século XX. Então, o Estado intervindo na economia, criando empresas estatais. A gente pode pensar na área da telefonia, a gente pode pensar na área do petróleo, né, como a Petrobras, então, para poder extrair algum recurso natural. A gente pode pensar na antiga Vale do Rio Doce, beleza? A gente pode pensar em vários exemplos. A gente vai entender melhor qual que é essa ideia do neoliberalismo. Vamos lá. Ele prega a menor participação do Estado na economia, então o Estado ele somente regula, ele não tem empresas. Vamos pensar no exemplo que a gente está utilizando aqui, telecomunicações. Eu tenho, por exemplo, as empresas de telefonia, a Vivo, a Claro, a Oi. Quem que regula? A Anatel. A Anatel ela é uma agência reguladora do governo. A Anatel ela acaba regulando, por exemplo, tarifas realizadas aí de uma maneira imprópria, serviços que não correspondem àquilo que a empresa deveria atender, ou abusos econômicos que uma empresa utiliza. Então, em tese, a Anatel ela regula isso, tá bom? O que mais vai ser esse neoliberalismo, galera? Que é uma política econômica. Privatiza empresas que são do governo, que são do Estado, então privatização das estatais. Acaba adotando uma austeridade fiscal, que é uma redução da dívida pública. O Estado ele tem um orçamento. E a ideia aqui é que esse Estado gaste cada vez menos. Por quê? Porque esse Estado ele tem que pagar suas dívidas. Tranquilo?
E como é que eu vou gastar menos, galera? Realizando cortes sociais. Eu vou cortar ali na educação, eu vou cortar na saúde, eu vou cortar na previdência, fazer uma reforma da previdência. A saúde eu vou precarizando, a galera vai tudo indo para o convênio. A educação eu vou precarizando, a galera vai querer recorrer à escola particular. Então, isso são maneiras para poder fazer com que cada vez mais o Estado gaste menos com esses setores. Isso é a lógica neoliberal. Uma abertura comercial do mercado nacional para produtos, capitais e serviços internacionais. A gente pode pegar o tênis de vocês, o celular de vocês, ou outros equipamentos que vocês tenham aí em casa, eles certamente vieram de outra região do mundo, então essa abertura comercial faz parte desse processo, que é um lado até, de certa maneira, positivo. Hoje eu tenho serviços como, por exemplo, vamos pegar serviços, né? A Netflix é um serviço, beleza? Os aplicativos aí que nós utilizamos no nosso dia a dia são serviços. Então, a gente faz uso desses serviços. A desregulamentação da economia. O que seria isso, galera? Eu flexibilizo as leis econômicas e trabalhistas. Eu facilito, por exemplo, para uma empresa vir se estabelecer no Brasil, que é bom, gera emprego, mas o lado ruim também é que a gente acaba dependendo daqueles investimentos lá de fora e não cria uma tecnologia própria. Outro ponto importante é as leis trabalhistas, que elas passam a ser flexibilizadas. Em que sentido? Na maneira que eu vou diminuir os direitos trabalhistas do meu trabalhador, né? Vou diminuir os direitos deles para poder atrair as empresas de fora. Venha para cá, minha mão de obra é barata. E isso é um ponto que é preocupante, né? Porque o Estado brasileiro, por exemplo, ele realizou uma reforma trabalhista em 2016, durante o governo do Temer. E essa reforma trabalhista, a ideia era tornar a mão de obra mais barata, o trabalhador com menos direitos, justamente para atrair as empresas de fora para gerar emprego aqui. Crescimento econômico. Isso acontece de fato, galera? Não acontece, na verdade, né? Aquele direito que a empresa deixa de pagar, né, um direito a mais ali na rescisão contratual, muitas vezes vai para o lucro da empresa. Esse é o que, de fato, acaba acontecendo. E a gente começa a ter mais investimentos estrangeiros direto, né? Então, a gente tem várias empresas multinacionais ou transnacionais que vieram para o Brasil. Então, tranquilo? No atual período, galera, de pandemia, a gente pensa o seguinte, né? Quem que tá tomando conta das pessoas? Quem que está emprestando dinheiro para as empresas? São as próprias empresas? Não. Quem está fazendo isso, na verdade é o governo. Exato, João. É o governo, é isso mesmo. Quem está emprestando dinheiro para as empresas é o governo. Então, será que é interessante que o governo não participe da economia? Complicado, né? Na verdade, quando a gente entra numa crise econômica, por exemplo, alguém poderia prever uma pandemia? Ninguém poderia prever, galera, uma pandemia. Aí as empresas privadas, é elas que vão tomar conta? Não, quem acaba tomando conta é o governo, garantindo ali uma assistência para as famílias e garantindo também uma ajuda financeira para as empresas. Então, a ideia aqui neoliberal, né, nesse primeiro ponto, de pregar a menor participação do Estado na economia, entra em choque agora, porque, surgiu uma crise. É a mão invisível do mercado que vai tomar conta disso? Não é. É o Estado que, de certa maneira, vai aí acabar regulando essa situação, tá bom, galera? Eu quero agora que o SUS, o Sistema Único de Saúde, seja cada vez mais fortalecido. E ele vai ser fortalecido com um Estado forte ali na economia, mas, para além disso, na saúde, né? Investindo na saúde, na educação, né, galera? O Brasil, ele adotou sempre o meio termo. Algumas coisas ele adotou, outras não, né? Se a gente pensar em privatização de estatais, a Petrobras não chegou a ser privatizada. Ela abriu seu capital ali para participação de capital privado, mas ela não foi privatizada totalmente, né? Ela é do governo, tá bom? O governo é o sócio majoritário. Você acertou sim, João. Essa chave que eu trouxe aqui, na verdade, brinca com isso, né? A economia está crescendo, para a primeira imagem, né? A economia está crescendo, basta de Estado na economia. Agora, quando a economia está caindo, intervenção do Estado na economia, né? Está pedindo a intervenção do Estado na economia. Ou seja, a gente tem aí sempre os discursos que se adequam a depender do momento, tá bom? Galera, avançando aqui, quando a gente fala então de novas tecnologias, né, das redes de informação, essa aula só é possibilitada por causa disso, ela é importante, né? Nós temos aí a automação, a robotização, nós temos aí o que seria uma casa inteligente hoje que é totalmente funcional a partir de aplicativos, né, de um aparelho, eu controlo tudo de casa,
mais uma vez chamando sempre a atenção que isso não atende à totalidade da população, né? A gente tem as disparidades econômicas, mas isso é um assunto para outra aula, para a gente poder discutir também as desigualdades da globalização. E o documentário do Milton Santos, que acho que foi a Nayara que colocou aqui, né? Ele fala muito sobre isso, viu, galera? Dá uma olhada lá, que assistam esse documentário, vale a pena. Vocês estão aí em casa, agreguem conteúdos, peguem essa lista aqui, porque ela vai ser importante para vocês também. Oi, quem abriu o áudio? Fui eu, professor. Esse documentário do Milton Santos eu assisti uma vez na escola. Meu professor de geografia passou pra gente, acho que no 8º ou no 9º ano, eu não lembro. É um documentário bastante interessante. Isso, bom você falar, porque a galera todo mundo já tá aí com o link, copia o link, galera, vê aí, salva, né, clica nele, salva lá e assiste depois, vale muito a pena para poder agregar, vale muito a pena mesmo. Eu tenho um livrinho aqui, e tem um livro na escola também sobre esse documentário, viu, de repente quem gosta de geografia quiser pegar lá, a gente pode conversar depois. Galera, quando eu falo em redes, ou redes geográficas, né, esse mundo ele só é encurtado em função dessas redes. E aí vamos entender a ideia de fixos e fluxos, tá bom? Redes, galera, quando eu falo em redes, eu tenho que ter fixos. O que são fixos? É uma estrada, é uma ferrovia, é um porto, é um aeroporto, é um cabo de fibra óptica, é um satélite, uma antena, tá bom? Então, ou conjunto de antenas, né? Então, quando eu estou falando de fixos, são essas materialidades, beleza? Então, por exemplo, por uma estrada ou por uma ferrovia, eu tenho um conjunto de fluxos. Fluxos de mercadorias, fluxos, né, de pessoas. Então, são os fluxos materiais. Quando eu pego um cabo de fibra óptica, né, ou quando eu pego um satélite, uma antena, eu tenho a transmissão de fluxos imateriais. Olha o fluxo imaterial chegando até vocês e vocês chegando aqui dentro da minha casa, né? Então, é esse fluxo imaterial. Então, essa evolução, essa melhora nas estradas, né? essa melhora nas ferrovias, nos portos, nos sistemas de informação com internet, né? Através do cabo de fibra ótica, através do 5G, aumenta aí a possibilidade dos fluxos, né? Tanto de mercadorias, quanto de capitais, dinheiro. Eu consigo comprar alguma coisa aqui pela internet, eu consigo ter uma informação pela internet. Com isso, o meu mundo vai ficando cada vez menor. Em função do que, galera? Desses instrumentos do processo de globalização. Quais são os instrumentos? As redes, através dos fixos e dos fluxos. Fácil, não é? É muito tranquilo isso. Com isso, a gente consegue até fechar. E aqui a gente pode pensar agora nos exemplos, para ficar mais claro para vocês. Vamos pensar no mundo aqui, ó. Olhem essa imagem. Essa imagem mostra o transporte marítimo e fluvial no mundo. As cores mais vermelhas e amarelas, elas representam as regiões onde há maior fluxo de transporte marítimo. Galera, e aqui eu estou falando daqueles grandes cargueiros, né, que transportam mercadorias industrializadas, ou mesmo minérios, né, produtos agrícolas, tá bom? Então a gente está falando disso. A gente pode pegar um destaque aqui para a Europa, para a América do Norte e para o Sudeste Asiático. O Brasil também tem uma participação importante nesse cenário. Vamos avançar aqui. Transporte aéreo mundial, né? Transporte aéreo mundial. A gente pode pegar aqui, ó, se vocês analisarem bem essa imagem, maior concentração de fluxo aéreo aqui no Sudeste, na Europa e na América do Norte, as regiões mais desenvolvidas, o que traz à tona aquela desigualdade da globalização que nós estávamos falando. Galera, olha que ponto interessante. A transmissão do coronavírus, né, da Covid-19, começa aqui na China, vai para a Europa e depois para os Estados Unidos. E agora quem que é o epicentro? O Brasil. Então, se a gente pensar nas redes de transmissão ou de propagação do vírus, ela acompanha essa lógica de redes geográficas mundiais, né? Sobretudo de transporte aéreo, já que ela que acaba criando aí as condições para o fluxo de pessoas em escala mundial. Beleza? Fácil entender isso, né, galera? Fica mais claro olhando esse mapa aqui também. A gente pode pensar no comércio mundial também, o Sudeste Asiático, Europa Ocidental, América do Norte. Então, a gente tem aqui, ó, quanto maior esses círculos aqui, né, maior a troca comercial, maior o comércio mundial. Então, estou falando de Japão, China, Coreia do Sul, aqui no Sudeste Asiático. Europa, Alemanha, França, Inglaterra e América do Norte, nem precisa falar, né, Estados Unidos.
Olha a participação do Brasil como é pequena, né? América do Sul e Caribe, ela é bem menor. O Brasil tem uma participação no comércio mundial inferior a 3%, tá bom? Então é bem pequena essa participação do Brasil. Olha aqui os cabos submarinos no mundo, galera. Só para ter uma ideia, né? Também tem transmissão de dados, né? Internet, telefone, por esses cabos submarinos, beleza? Então, olha como é que a concentração é grande entre Estados Unidos, né, e Europa. É bem grande. É a mesma coisa que para o Sudeste Asiático. Então, a gente consegue perceber também uma maior concentração nos países desenvolvidos. Eles têm as melhores condições de redes geográficas e, consequentemente, né, acabam tendo aí uma maior importância nesse cenário econômico mundial. Esse mapa, esse próximo mapa que eu estou colocando aqui para vocês, calma, quais são os países desenvolvidos? Deixa eu voltar aqui. Raíssa, desculpa. Quando a gente está falando em países desenvolvidos, deixa eu voltar aqui para essa imagem, ó. Deixa eu voltar aqui para essa imagem de transporte aéreo, né? A gente está falando aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, né? Ele está aqui em cima, tá bom? Japão, China, Coreia do Sul, são as economias mais fortes aqui do Sudeste Asiático. Quando eu vou para a Europa, eu estou falando de Alemanha, eu estou falando de Inglaterra, de França, Itália, são as economias mais fortes aqui do continente europeu. Então, é essa região. E quando eu vou aqui para a América do Norte, eu estou falando principalmente nos Estados Unidos. Tranquilo? É disso que eu estou falando. Então, nessas regiões mais desenvolvidas, eu tenho maior concentração de redes, né? Ou seja, os fixos têm até uma melhor capacidade de infraestrutura. Vamos traduzir isso? São melhores aeroportos, melhores rodovias, melhores ferrovias. Então, a gente tem aí uma capacidade de redes muito mais eficientes. Esses fixos têm uma grande capacidade de realizar os seus fluxos, né? Fluxo de mercadoria, de telecomunicações. Vamos lá, pensa na internet do Japão. A internet do Japão e a nossa internet. Faz uma comparação. Acho que vocês já conseguem entender aonde eu quero chegar, né? Tá bom? Eu coloquei aqui um slide animado. E aí, Raíssa, aqui a gente consegue pensar também sobre isso, tá bom? Que a gente estava comentando. Percebam que onde vocês estão vendo ficar mais escuro, né, mais verde aí na imagem, são as regiões mais desenvolvidas. O que diz esse mapa animado aí que eu coloquei do jornal Next? Eu deixei o link aqui para vocês acessarem a matéria lá no arquivo, tá bom? Ele mostra aí a evolução do número de linhas fixas ao longo do tempo no mundo. Ele sai ali aproximadamente da década de 1960 e vai até 2015, 2018 aproximadamente. Onde vocês veem ficar mais escuro são as regiões que têm a maior concentração de redes, né, que possibilitam isso, né, o acesso a essas informações. É o caso dos Estados Unidos, é o caso da Europa e é o caso do Japão aqui. No segundo momento, a China. Mas isso aqui eu estou falando de telefones fixos. O Brasil verde esse ano. O Brasil, ele entra, né, num período depois, mas era caro ter uma linha telefônica lá na década de 90, era muito caro. Então, a gente está falando aqui de um sistema utilizado aí ao longo do século XX, mas que nos últimos anos caiu bastante o uso, né? Galera, avançando aqui, olha essa outra imagem, né, essa próxima imagem. Ela vai mostrar o avanço dos celulares no mundo. Então, a gente tem aqui os celulares, vocês vão perceber que ele acaba tendo uma maior espraiamento em escala mundial, ou seja, chega em todos os países do mundo. Só que significa que o fato de eu ter um celular, eu tenho o mesmo serviço de acesso à internet? Não, é precário, né? Muitas vezes é muito precário. Então, a gente tem aqui, o celular, ele revoluciona ainda mais essas redes geográficas, que possibilitam ainda mais esses fluxos imateriais. Hoje, o que a gente tem de informação a nós pelos celulares é enorme, tranquilo? Então, graças a essa condição que a gente está vendo representada aqui no gráfico, de expansão dos celulares, é que eu tenho maior possibilidade de fluxos imateriais, de informação e capitais. Eu tenho um banco no meu celular, eu tenho um rádio no meu celular, eu tenho um canal no meu celular de televisão, enfim, nosso celular tem rádio, o que é o Spotify se não um rádio, né? Só que um rádio personalizado. Eu vou escolher ali o que eu vou ouvir a hora que eu quero ouvir. O Spotify é isso, né? O que é eu acessar o YouTube para ver um clipe na hora que eu quero? É um rádio, né? Antes eu gostava de rock quando eu era mais jovem, né? Quando eu era bem jovem, aliás. Gostava muito. E para poder ouvir rock,
Eu tinha que sempre esperar por um programa na Rádio Educadora no domingo à tarde para poder ouvir algumas músicas diferentes. Hoje, vocês precisam disso? Esperar um determinado horário? Não, você ouve a hora que você quer. Tá bom? Professor curtia Raul Seixas. Não sou tão velho assim também, né? Raul Seixas gosto do Raul Seixas, mas não sou tão velho assim também. Tá bom? Esse gráfico que está mostrando. Ele mostra a telefonia fixa, ó. É importante ler gráfico, viu, galera? Ó, linhas de telefone fixo e celular no mundo, em números absolutos. De 1960 até 2015, aproximadamente. Olha o telefone fixo. Ele vai aumentando e depois estabiliza e até declina a partir de 2010, né, na verdade. Segunda década aí do século XXI. Tem um declínio. Mas olha o que aumenta de uma maneira exponencial, né? Como aumenta a quantidade de celulares no mundo. Então você tem um número enorme de celulares. Tem mais de 8 bilhões de celulares. É mais do que habitantes. Tranquilo? E todos esses celulares, galera, possibilita aí um grande fluxo de informações. Eu postei aqui esses arquivos, vai dar para vocês acessarem para poder entender melhor. Talvez só a animação acaba ajudando vocês a entender. O verde claro aqui é o número de celulares. Olha como é que aumentou. O escuro aqui é a telefonia fixa. Estabilizou e depois começou a entrar em declínio. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com esse gráfico, que aqueles mapas animados, é que graças ao celular hoje a gente tem um maior acesso aos conteúdos imateriais, seja a informação e mesmo assim a questão financeira, né? O fluxo de capitais. Essa imagem aqui, galera, só está mostrando a queda do telefone fixo. A linha cinza aí, ou as colunas cinzas, está mostrando a queda do telefone fixo. Poucas pessoas têm telefone fixo hoje. Eu não tenho, por exemplo. Tá bom? E a parte que está em azul para vocês, ou em verde, né? Não sei como é que está aparecendo aí no celular de vocês, está mostrando o aumento do celular, né, da participação do celular. Hoje tem mais celulares. Aqui em casa tem. Antes poderia ter um telefone fixo aqui em casa. Vamos entender assim. Antes poderia ter um telefone fixo. Tá bom? Servia para todo mundo. Agora não. Agora tem 4 celulares. Cada um para os 4 habitantes aqui de casa. Perceberam como é que aumentou o número de celulares no mundo? É fácil entender isso. Cada um da sua casa tem o seu celular. Beleza? E sobre redes geográficas, eu só coloquei essa imagem também para que vocês tenham ideia aí, né? Sobre a questão relacionada ao transporte aeroviário no Brasil. Então, a gente tem um transporte aeroviário muito intenso no Brasil, sobretudo aqui na região sudeste, que é a região mais rica do nosso país. Galera, redes geográficas, então, acho que ficou tranquilo. Eu estou fechando aqui com essa imagem também sobre os agentes da globalização. Estou fechando com ela, mas é dessa imagem que eu vou voltar na próxima aula. E eu deixei essas atividades para vocês fazerem também no caderno do aluno, página 63, 64 e 65. Façam no caderno. Na verdade, se vocês pegarem essa aula, ela já foi uma correção, já foi um roteiro direcionado para que vocês realizem essas atividades. Beleza? Tranquilo? Qual que é a minha preocupação com relação ao caderno, galera? É que vocês mantenham uma rotina de estudo, porque a gente já está saindo prejudicado demais, assim, em função dessa pandemia, né? A gente está sendo muito prejudicado. Quando eu registro no caderno, pelo menos a síntese, os exercícios, vai me ajudar a entender o que eu estou estudando, tá bom? Porque o roteiro de estudo, o resumo, essa aula, vocês vão ter acesso, vai estar lá na plataforma, vai estar no YouTube, o arquivo dessa aula está postado aí no Google Sala de Aula. Então, isso vocês já têm acesso. Não precisa fazer toda a anotação no caderno. Claro, professor, eu funciono com caderno. Tem que ter escrito no caderno. Pega o PowerPoint, coloca no caderno. Eu fazia isso quando eu era aluno. Eu montava as minhas apresentações, colocava no caderno, porque ajudava eu a estudar. Eu gostava daquela materialidade, né? Mas aí é questão de vocês. Agora, a única coisa que eu quero que vocês coloquem de fato no caderno são as sínteses dos conteúdos. Beleza? Esse João não muda, né, velho? Até aqui ele é assim. Esse João. João, fecha o áudio. Isso. Fecha o áudio, João. Bom, essa aula, eles dar alguns exemplos, falar o que é rede, falar sobre globalização, falar das desigualdades da globalização, já que eu vejo onde se concentram essas redes geográficas, tá bom? E falar sobre esses fluxos materiais e imateriais.
Bonitos, é isso. E a gente vai se falando aí no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Estou vendo alguns de vocês, né? A galera acordou agora há pouco, não liga a câmera, fica todo mundo com vergonha de mostrar o olho inchado, né? Ó, eu tô despenteado e tô gravando o vídeo que vai pro YouTube, velho. Vai embora. O que tá perguntando aqui? É natural, contra a luz do dia. Não é? Não é? Não é bem isso? Anonymous hackeou o meu centro de mídias. Volta cubo? O que é isso? A minha aula aqui, ela não é algo diferente da postagem de ontem. Ela está totalmente relacionada. Aliás, a minha aula aqui é o roteiro de ontem, tá bom? Justamente para poder facilitar. E melhor, a minha aula aqui, ela está relacionada com a aula de sexta-feira do Centro de Mídias, que foi exatamente o mesmo tema. Então, eu estou tentando, na verdade, amarrar uma única coisa para que você, estudante, ó, tô parecendo youtuber falando, para que você, aluno, né, na verdade, não fique tão confuso, não fique perdido. Nossa, o Centro de Mídias falou uma coisa, o roteiro falou outra, o professor aqui no plantão falou outra. Não. E, na verdade, uma maneira de poder suprir a ausência da escola é a leitura, galera. Eu comecei a ler muito com os livros didáticos. Os livros didáticos que me ajudaram bastante aí na minha caminhada como estudante. Não vai abrir a escola para pegar livros emprestados, né? Acho que vai ter algo assim. Vai, Pedro, vai ter sim. Já tem uma lista de livros, mas vai ter sim, vai ter uma distribuição. É que eles colocaram os livros novos que chegaram, né? Durante esse período que vocês estiveram fora da escola. Professor, sobre sociologia, eu vejo o canal... Nossa, Tempero Drag é muito bom. Ô, Bárbara, pega o link, posta aqui, coloca aqui no chat, tá bom? É muito bom, eu gosto sim.